Graças aos progressos da medicina, a vida se alongou, mas a sociedade não se alargou a vida. O número de idosos se multiplicou, mas as nossas sociedades não se organizaram o suficiente para dar lugar a eles, com justo respeito e concreta consideração por sua fragilidade e sua dignidade. Enquanto somos jovens, somos induzidos a ignorar a velhice, como se fosse uma doença a manter distante. Depois, quando nos tornamos velhos, especialmente se somos pobres e se estamos doentes sozinhos, experimentamos as lacunas de uma sociedade programada sobre a eficiência, que consequentemente ignora os idosos. E os idosos são uma riqueza, não podem ser ignorados, diz o Papa Francisco. É inevitável, dia após dia, envelhecermos. Mas como os idosos vivem atualmente? O Papa Francisco vem alertando sobre a valorização que devemos dar aos idosos. É isso que você acompanha agora no Maranatá. É proibido falar em asilo. Mudou o nome, é Centro de Convivência. Hoje está acontecendo aqui uma festa junina das paras internas, né? E reuniu mais 3 asilos para comemorar esse evento, tudo aqui hoje. Uma vez por ano tem essa festa que a entidade faz, porém tem algumas famílias da comunidade que vem fazer chá da tarde aqui, e aí já aproveita essa época, faz a festa junina para elas também. Eu comecei, além de meu trabalho, eu trabalho na área de família, né? E acho que 90% dos meus processos são áreas de família, particulares, né? Eu sou conveniado também da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas aí, a partir daí, eu comecei a olhar esse lado. Eu falei, não, eu quero tomar mais um pouco do meu tempo, né? Não vou ganhar nada, porque eu sou voluntário. Tanto eu como a minha esposa, nós somos voluntários aqui, né? O estatuto não permite, né? Um ganho. Mas a gente parece que ganha muito mais com isso. A gente só tem a ganhar, a gente ganha, a gente sente. A gente não vê nada assim em recurso, nada, mas a gente percebe que a gente cresce com isso. Esse momento da vida em que o ser humano já não tem mais forças, energias, às vezes não tem nem mesmo a agilidade para continuar produzindo, ele inconscientemente, às vezes ele mesmo bate em retirada ou a própria sociedade cria condições para que ele se retire. Então, é um mecanismo consciente ou inconsciente que estabelece que os idosos não são mais úteis, não são mais necessários. Eu acho que eles já fizeram tanta coisa boa, né? E hoje a idade chega e acaba, de repente, eles mesmos sentindo que não são importantes. Mas eles têm uma grande importância na sociedade. Primeiramente, parte de uma educação de berço. Eu acredito que as famílias que cultivam o respeito por vovô para vovó, eles já automaticamente estão passando valores educativos que não precisam nem aprender na escola, não é isso? A segunda coisa é que os idosos se façam valer da sua experiência. Não como alguém que não quer deixar o poder, como alguém que não quer deixar as suas posses com a sua forma, né? Mas que eles comecem a prestar serviços com carinho, coisas que eles não faziam antes. A experiência dele tem que ser aproveitada para o dia a dia, para esses jovens que estão começando a vida. Então, eles não podem ser marginalizados da sociedade. Eles têm que ser partícipes. E eles sentem uma vontade, quando eles são chamados para participar de qualquer tipo de atividade, eles se sentem valorizados. Querem ser valorizados. O caso da dona Pedrina, ela trabalha na cozinha. O prazer dela está ali trabalhando, ajudando na cozinha. Não é que a gente determina isso. Um idoso não tem obrigação nenhuma de trabalhar, mas ela quer ajudar, né? Ela quer ajudar, ela se oferece em ajudar. Então, tudo bem, se ela quer ajudar, tudo bem, pode ajudar. Eu trabalho de voluntária na cozinha, ajudo a fazer o almoço, tenho amizade com todas as funcionárias.
gente tem uma oportunidade de ajudar quem precisa, né? E a gente tem condições ainda de ajudar, né? Aqui tem internas que algumas têm família, eu tenho muitas que não têm famílias, né? Que vieram para cá, umas foram trazidas pelas patroas que trabalhavam, né, na casa das patroas, aí acabou ficando de idade e tudo mais, as patroas trouxeram ela para cá. Eu já vim aqui de criança, vinha passear aqui, olha. Agora está morando aqui, viu? Ela começou a vida dela praticamente dentro do asilo. Ela era pequena, morava no asilo, não nesse, um asilo em Taubaté, que por sinal fechou. E a mãe dela era funcionária do asilo. E a mãe não tinha, era viúva, não tinha como deixá-la. Então levava ela lá e ficava ali. Ela ficava brincando ali, almoçava, dormia e tal. E depois, com o tempo, ela ficou moça e a mãe veio a falecer e ela não tinha mais parentes próximos, né, para acolhê-la, né? E ela acabou ficando no asilo. A minha mãe, né, foi morar junto também, todos lá tinha criança, tinha as freiras. Ela não teve outra vida, ela viveu dentro do asilo. Então ela conviveu com as idosas, né, com aquelas pessoas, com o funcionário todo. Mas é uma pessoa com um coração extremo, sabe? E ela faz os trabalhos ainda, os trabalhos que ela faz, né, artesanais, é espetáculo. Eu aprendi a bordar, até agora estou bordando, graças a Deus, trabalho, fazendo um trabalhinho. Estou muito contente aqui. E tenho algumas também que têm família, que a família não tem condições de cuidar em casa, porque precisa de trabalhar, alguma coisa, então moro aqui. Tem um casal de filhos, mas é todo casado e já tem cada um sua vida, né? E eu resolvi, fiquei viúva, resolvi morar em casa de idoso. Pelo próprio Código do Idoso, tem um artigo que fala especificamente que é responsabilidade, mesmo estando em qualquer instituição, eles virem visitar. Cada 15 dias, meu filho que mora aqui em Quiriri, né? E a filha mora em São Paulo, daí é mais difícil para ela, porque ela trabalha até fim de semana, né? Mas sempre ela vem. Então, esse é um exemplo de família, né? Independente dela estar aqui, mas a família está participando. É muito importante isso. Ela telefona para mim toda semana, quarta ou quinta eu aguardo o telefonema dela. A gente fica tempo no telefone, mas o que satisfaz a gente é ela estar ligada na gente, né? Ela sabe tudo de mim. Eu acho que o certo deveria ser, dentro do que for possível, eu falo bem claro, dentro do que for possível, manter o idoso em sua casa. Agora, quando não é possível, encaminha para uma instituição. Mas a responsabilidade de estar visitando deve continuar. Tem algumas que têm assim, até o privilégio de fazer uma aula de hidroginástica fora, que a gente conseguiu. Então tem algumas que fazem, sabe? Eu conservo a minha saúde, eu saio, eu vou para Taubaté de ônibus e volto, faço minhas consultas. Tem algumas internas aqui que elas têm assim ainda tem uma perspectiva de vida, sabe? Às vezes eu acho que até mais do que a gente que está aqui, sabe? A gente pertinho da igreja, eu vou à missa do Bom Jesus, faço parte aí do dízimo aí do Bom Jesus, faço parte da adoração do Santíssimo na quinta-feira, junto com os congregados marianos, adoro. Tem interna aqui que precisava de socorro, a ambulância pegava, socorria, depois levava para casa, depois a polícia ia buscar, levava para lá de novo, porque vivia totalmente assim, sozinha. Você percebe que dá a impressão que eles estão de lado da sociedade, a sociedade já não quer saber mais deles. Então, mas pelo contrário, a partir do momento que eles são chamados, eles se sentem valorizados. E a sociedade por si só pode ter certeza que recebe em troca essa valorização, porque são experiências de vida que eles estão passando. Eu diria que o idoso, ele não deve se acomodar a este impulso, a esta imposição cultural que muitas vezes, de modo especial, os estilistas das televisões impõem.
Então, o idoso se apresentar num lugar onde, para vender coisas bonitas, destoa, não é? Então, isso é um preconceito cultural que vai sendo criado. Tem uma aqui, que ela era visitada pelo pastoral da saúde da igreja. Ela morava sozinha, ela foi assaltada. Então, pediram essa vaga para ela e ela não tem ninguém. E ela mora aqui hoje, inclusive. Foi uma professora muito, assim, importante. I speak 6 languages. Yeah. But my mother, my parents are Lebanese, and I learned with them. Depois English, depois French, and everything I speak. I like it. My life is teaching. Nossa, eu tô boa hoje. Uma instituição reconhecida internacionalmente, a Sociedade de São Vicente de Paulo é reconhecida internacionalmente, mas o importante é isso, nós temos responsabilidades, muita responsabilidade, e é um desafio. Essa responsabilidade todo dia é um desafio, a gente tem que enfrentar, entendeu? Não deixar a peteca cair. Vou repetir a famosa frase de Platão, né, o grande filósofo, né, que ele dizia: nós enxergamos longe porque estamos sob os ombros de gigantes, né? Se nós olharmos para o nosso avô, nosso bisavô, quem tem a possibilidade de ter, vê ali uma figura viva de um gigante que construiu a nossa família, construiu as relações e que, portanto, é por conta desse gigante que é capaz a gente enxergar longe, né? Nessa nossa sociedade ocidental, ela acredita que o tempo vai envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo e tudo está terminando. Não temos mais filhos e os adultos estão envelhecendo. E nessa cultura do descarte, o velho ele é colocado de lado, ele é alguma coisa que se torna como que um peso, uma lástima. Como é triste pensarmos assim, como é triste imaginarmos que o ser humano, num tempo tão especial da sua vida, ele é simplesmente tido como um fardo, alguma coisa que nos cansa, que nos pesa. É tão triste quando tratamos o ser humano assim. O Maranatá, com a doutrina social da igreja, acredita no valor da vida e, por isso, em todos os sentidos, quer continuar dinamizando isso. Nós precisamos cuidar, respeitar o ser humano, sobretudo num tempo tão especial quanto o tempo da sua velhice, dessa idade da sua vida mais madura. Continue com a gente, continue acompanhando os nossos programas para que juntos a gente dê um passo a mais nesse caminho da nossa civilização. Deus abençoe você.